Até onde você iria pelo sonho de se tornar mãe? Melhor ainda, o que você faria para que a sua filha fosse considerada normal pela sociedade? Essa é a história de Jenny e Candace. É uma história chocante sobre uma adoção. Olá, eu sou a Luna, bem-vinda ao canal Contando Histórias e hoje a nossa história é um pouco pesada. Então se você tem problemas com gatilho, não assista esse vídeo, ok? Vamos à história? Candace Tiara Elmore nasceu no dia 19 de novembro de 1989. Ela nasceu em Lington, na Carolina do Norte. Candace era filha de Angela e de Todd Elmore. Ambos eram bem adolescentes na época em que a Candace nasceu e eles tinham muita dificuldade, tanto financeira quanto emocional, de criar os filhos. A Candace era a irmã mais nova de 3 irmãos, o Michael e a Chelsea. Quando Candace completou 5 anos, ela foi retirada de casa pela assistência social devido a maus tratos e abuso dos pais contra ela e seus irmãos. Infelizmente, Candace não conseguiu se manter no mesmo lar adotivo que os seus irmãos e os irmãos foram separados. Infelizmente, Candace passou por 6 lares adotivos. Quando Jenny Newmaker adotou a Candace, ela primeiramente mudou o nome da Candace e a Candace passou a se chamar Candace Newmaker, assumiu o nome da mãe. Ela era uma enfermeira solteira e ela vinha de uma família muito conceituada, uma família de condições, e então ela sempre fez de tudo para que a Candace se sentisse querida. Ela deu presentes, levou a menina para viagens e deu a ela toda a base financeira que uma criança precisaria ter para se sentir bem-vinda. Apesar disso, Jenny conta que a Candace tinha problemas de comportamento. Por isso, desde os primeiros meses de adoção, a Jenny já levou a Candace para um psiquiatra, onde ela chegou até a tomar algumas medicações por conta dos seus distúrbios de comportamento. Apesar de na escola não ter nenhum relato sobre problemas de comportamento da Candace, a mãe dela adotiva, a Jenny, conta que a Candace tinha alguns problemas emocionais, como ela não deixava que a mãe a abraçasse ou tivesse algum tipo de contato físico com ela. Certa vez ela até derrubou uma estante que ia do chão ao teto por conta de um abraço. A Candace não gostava que olhasse nos olhos dela por muito tempo e ela até judiava de alguns animais. Ela chegou a matar alguns peixes dourados e foi acusada de 2 abusos por crianças mais novas que ela. Devido a isso, Jenny não tinha mais o que fazer além de tentar ajudar a filha. O que é muito estranho nessa história é que os professores e os amigos da Candace não viam esse lado tão sombrio da menina. Era somente em casa com a mãe mesmo. Devido a todo esse mau comportamento da Candace, a Jenny já estava meio que sem saída. E o psiquiatra da Candace acabou indicando uma terapia alternativa por uma mulher que nem tinha nenhum tipo de graduação, ela não tinha registro para exercer uma função de psiquiatra ou de psicóloga, para fazer nenhum tipo de terapia. Ela era apenas uma estudiosa da área. Em abril de 2020, mãe e filha viajam para Evergreen, no Colorado, em busca dessa terapia alternativa. O nome da clínica era Newborn, que na tradução literal seria renascimento. Na época, a Jenny pagou $7.000, o que convertido seria em torno de R$38.000, por 2 semanas de tratamento na clínica. A primeira semana de tratamento correu tudo como era esperado. A terapeuta Walkins disse que Candace estava preparada para a segunda fase e mais crítica do tratamento, o tratamento de renascimento. Nessa terapia consiste em fazer com que a criança renasça e vá aos braços de seus pais adotivos, no caso, para Jenny. Naquela manhã, Candace foi direcionada a se deitar numa maca sob uma manta azul em posição fetal. A menina foi embrulhada nessa manta e coberta por travesseiros. A parte de cima, onde ficava a cabeça de Candace, foi enrolada em forma de espiral. A terapeuta induziu a Candace a tentar sair daquela posição, tentar sair daquela manta, pois a manta estaria ali simulando um útero. Para fazer as contrações, a terapeuta solicitou que 4 de seus ajudantes ficassem em cima da Candace, e em cima de forma bem literal, com pernas, joelho, cotovelo, amassando a menina literalmente, imitando assim
um nascimento, né? Logo no início da sessão, a Candace já demonstra que ela não estava se sentindo confortável naquilo e ela pergunta, abre aspas, quem está em cima de mim? Isso não está funcionando, eu não consigo respirar, fecha aspas. Essa foi a primeira vez em que ela reclama da situação em que está passando. Em torno dela, a terapeuta questiona o tempo todo, perguntando se ela não queria nascer, se ela não era uma sobrevivente, se isso não fazia parte da vida dela, questionando se ela queria ou não mudar aquela situação. Até então a menina respondia que sim. Após 20 minutos sendo pressionada, amassada, pisada, Candace começa a passar mal. A menina pediu por socorro 11 vezes antes de vomitar e evacuar. Os terapeutas não demonstraram nenhum tipo de comoção ao sofrimento da menina e riam e continuavam a apertando, pisando no seu estômago, sob sua cabeça. A menina gritava e dizia que não conseguia sair daquela posição, que aquilo estava muito difícil para ela e que ela estava com dificuldades para respirar. Num dos questionamentos, a Watkins, ela pergunta pra Candace se ela não quer renascer. Você não vai renascer? Vai ficar aí e morrer? E a Candace diz que provavelmente ela vai morrer, porque tá muito difícil de respirar e se manter lá dentro. Após 40 minutos nessa tortura, a terapeuta Watkins pergunta, você não quer renascer, Candace? E a Candace responde, abre aspas, não. E fecha aspas. Essa foi a última resposta que Candace deu. Os terapeutas ainda continuaram em cima dela durante esse tempo, mesmo ela estando imóvel. Tendo um total de 70 minutos de terapia, a terapeuta, muito nervosa com a situação, pela não execução da Candace nesse processo, ela chama Jenny no canto e começa a conversar com ela. Toda a terapia foi gravada. Todas as cenas de terapia desta clínica eram gravadas, então no YouTube mesmo você consegue encontrar. Eu não vou colocar as cenas aqui porque eu acho muito forte ver o quanto eles judiavam das crianças e na frente dos pais, e os pais não faziam nada para mudar isso. Quando se passaram 70 minutos, a terapeuta vira pra Jenny e fala, vamos lá tirar a idiota de dentro do lençol, ela tá lá dormindo no seu vômito e nas suas fezes. Ao desembrulhar Candace, a mãe, Jenny, enfermeira pediátrica, percebe que a menina já não tem cor nos lábios e a ponta dos dedos já estão roxa. A mãe já inicia o processo de reanimação da menina e, enquanto isso, os terapeutas ligam para o serviço de emergência. Quando o serviço de emergência chega, eles mentem, dizem que deixaram a menina sozinha por um tempo e que quando chegaram ela estava assim. Por sorte, os paramédicos conseguem reanimar a Candace, voltando com seus batimentos cardíacos. Mas a situação era tão grave que eles levaram ela de helicóptero para o hospital mais próximo. Após 24 horas de internação, Candace teve sua morte declarada como morte cerebral por asfixia mecânica. A sua mãe adotiva, a terapeuta e os 4 assistentes, eles foram condenados. Todos eles se declararam culpados em frente ao júri. Após a morte de Candace, foi criada a Lei Candace, que proíbe qualquer tipo de terapia, mesmo que seja por pessoas qualificadas e com licença, para crianças. Renascimento não é permitido nos Estados Unidos após a morte de Candace. Essa história é muito comovente, me fez repensar muitas coisas em relação a filhos e ela foi indicada por uma de nossas inscritas, a Erika Rodrigues. Obrigada, Erika. Gente, até a próxima semana. Fui!